Apocalipse capítulo 2. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, o livro das revelações. Se você tiver com dificuldade de achar Apocalipse, pede ajuda para o irmão que está do seu lado, ele vai te ajudar. É o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 2. Quem achou, diga, eu achei. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tens perseverado e suportado os sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho, porém, contra ti o fato que abandonaste o teu primeiro amor. Na linguagem de hoje, esse texto diz assim: tenho, porém, contra você, que você não me ama mais como no princípio. Não me ama mais como no princípio. Verso 5. Recorda-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeia as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Tem vencedores aqui? Aleluia. Irmãos, você gosta de receber mensagens? Hoje em dia, a mensagem já é muito mais moderna do que há 25 anos atrás, há 20 anos atrás. Hoje, para a gente receber uma mensagem de quem está lá no Japão, a pessoa, não sei se tem um WhatsApp lá, se dá para se comunicar, não sei. Mas ela manda um e-mail lá, chega aqui na hora. A gente recebe mensagem todo dia, o dia inteiro. Chega uma hora que dá até agonia de tanta mensagem que a gente recebe. Se você mandar uma mensagem e eu não te responder, se for muito importante, me liga. Porque às vezes eu deixo lá, irmão. É muita mensagem. A gente recebe mensagem demais. Mas eu me lembro de um tempo que a gente recebia mensagens por carta. Quem recebeu cartinha aqui já? Cartinha. Eu recebi, só da minha esposa, até hoje. E mandei também, só para ela também. E a gente escrevia a cartinha, a enchia de perfume. Irmãos, fica a dica aí, irmãos. Enchia de perfume, mandava, e era uma coisa muito linda, né? Foi um tempo, irmãos, e as coisas eram demoradas. Mandava uma carta até chegar, mas chegava. Era a forma que as pessoas recebiam mensagens antigamente, há 15 anos, 20 anos atrás. Era assim que funcionava. Havia uma igreja numa cidade chamada Éfeso, era uma cidade muito rica, uma cidade muito grande. Nessa cidade de Éfeso havia um templo, o templo da deusa Diana. E era um templo extremamente suntuoso, grande, extremamente rico, era uma coisa maravilhosa aos olhos humanos. E nessa cidade se estabeleceu uma igreja. Só que, provavelmente, quem estabeleceu essa igreja foi um homem chamado apóstolo João. Chamado João, o apóstolo. Esse homem foi preso e foi levado para uma ilha de Patmos.
E nessa ilha, esse homem começa a ter visões e revelações, o próprio Cristo se manifesta a ele e começa a falar, olha, manda uma carta para a igreja de Tiatira, manda uma carta para a igreja de Pérgamo, manda uma carta para a igreja de Laodiceia, manda uma carta para a igreja de Filadélfia e manda uma carta para a igreja de Éfeso. Quando eu fico pensando nisso, eu penso no pastor de Éfeso. Pastor pastoreando as ovelhas de Éfeso, fazendo os seus trabalhos, e de repente chega o carteiro da época e chama, pastor, chegou uma carta para vocês. De quem que é a carta? Do apóstolo João, e todo mundo sabia que João estava preso. Imagina a alegria desse pastor em receber essa carta. O apóstolo João mandou uma carta. Que bênção! Igreja, vem aqui, vamos ler a carta do apóstolo João, uma mensagem de João para nós. E aí ele começa a ler a carta. Assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros. Eu imagino que ele já se arrepiou todo. Eita Deus! É mistério, igreja, aleluia! Aí ele continua lendo a carta. Conheço o seu trabalho. Aí ele já começa a chorar. Eu trabalho muito mesmo, Deus. Sei que tem suportado o sofrimento de todas as espécies por amor ao meu nome. Meu Deus, aí já devia estar sapateando. Oh, glória! É verdade, até que enfim alguém, Deus, me viu aqui. Sei que não suporta os falsos que se dizem apóstolos. E sei mais, que você os colocou à prova e viu que de fato eram falsos. Meu Deus do céu, que carta. Eu imagino já o pastor chorando, as ovelhas ali chorando, todo mundo é de Deus essa carta, João é de Deus, é isso mesmo. Mas aí chega o texto e diz, tenho porém contra você. Espera aí, irmão. Espera aí, irmãos, espera aí, não vou nem ler em alta voz. Lê aí, pastor, espera aí, estou lendo aqui. Nem fala nada, lê só em pensamento. Eu, porém, tenho contra você que você não me ama mais como me amava. Você não tem aquele amor que você tinha por mim antes. Uma carta chegou, irmãos, naquela igreja. E Deus mandou uma carta para nós nessa manhã também. Essa igreja, queridos, tinha características muito interessantes. Era uma igreja que trabalhava muito. A Bíblia diz aqui, olha, conheço o teu trabalho árduo. Em outras versões, o teu labor. No original grego, essa palavra, trabalho árduo ou labor, significa trabalho até a exaustão. Trabalho demais. Era uma igreja que não parava. Era um povo que trabalhava, evangelizava, cantava, nos contextualizando aqui, tinha o ministério lá de mulheres, o ministério de varões, não faltava em um ensaio lá naquela igreja, igual nós aqui. Os ministérios ativos, todo mundo trabalhando, e o calendário da igreja é lotado, não tinha sábado livre, e tinha seminário de escatologia com o apóstolo João, da ilha de Patmos, olha só. E tinha um monte de coisa, gente, não parava. Uma igreja que trabalhava demais. Essa igreja era uma igreja que estava sofrendo por causa do evangelho. O Senhor diz, conheço o teu sofrimento e sei que tens perseverado e não desfaleceste. Era uma igreja que engolia situações por amor ao evangelho. Era uma igreja que via os seus adeptos sendo perseguidos, mas continuavam firmes. Era uma igreja que amava ao Senhor. Era uma igreja que não desistia de caminhar na fé. Era uma igreja que estava sofrendo muito, acusações, sofrendo perseguições. Era uma igreja que sofria de fato, um pastor que sofria de fato por causa da causa de Cristo, mas não abandonava, continuava perseverante.
Era uma igreja que não suportava falsos ensinos. Chegava alguém se dizendo apóstolo, peraí, você é apóstolo? Então vamos conversar algumas coisas aqui. O que você crê acerca de Jesus Cristo? Ele veio em carne ou ele era só um espírito que parecia carne, uma ideia gnóstica da época? Ah, não, ele era um espírito. Não, então você não é apóstolo coisa nenhuma. Era uma igreja que não suportava heresia. Era uma igreja que ouvia uma heresia e falava, não, isso aí não é de Deus, não. Uma igreja que tinha conhecimento de Bíblia, conhecimento das Escrituras, conhecimento de Cristo. É ou não é uma igreja abençoada, irmãos? Uma igreja que trabalha muito. Uma igreja que sofre por causa de Cristo, mas continua trabalhando. É uma igreja que tem doutrina, tem ensinamento, uma igreja que não suporta heresia, não suporta falsos profetas. Coloca à prova cada um deles e denuncia, você não é. Irmãos, uma igreja quase que perfeita. Essas características eu vejo em alguns de nós, eu vejo nas nossas vidas muitas vezes. A gente trabalha para Deus, que é uma maravilha. Não tem tempo ruim. A gente está aqui de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, nos 2 cultos. Trabalha em 8 ministérios de uma vez. Ajuda quem precisa ajudar. Participa de cada evento da igreja. A gente trabalha muito. Nós suportamos coisas e sofrimentos por amor a Cristo. Suportamos não de nenhuma forma na mesma escala deles. Eles eram perseguidos e mortos, irmãos. Não na mesma escala. Mas no nosso contexto, a gente suporta cada coisa por amor a Cristo. Quantas vezes, por conta de um sofrimento, você já pensou em abandonar? Eu já pensei em abandonar o ministério, mas estamos aqui. Pode dar um glória a Deus por estar aqui? Suportamos situações. Suportamos calúnia das pessoas, suportamos afrontas, às vezes de alguém que não é cristão, um parente ou coisa assim, fala, mas você não é crente, e começa a citar essas situações e nós suportamos, sofrendo. Senhor, o Senhor sabe que eu não estou bem, o Senhor sabe que eu estou sofrendo, mas estou aqui, Pai. Somos uma igreja que conhece Bíblia, você pode dar um glória a Deus por isso? Uma igreja que quando alguém prega algo que não é Bíblia, a gente, a orelha já levanta. Opa, calma aí. Não é bem por aí, não. É uma igreja que tem doutrina. Somos uma igreja que vem para EBD. Uma igreja que tem um seminário teológico. Uma igreja que investe pesado em conhecimento bíblico. Vamos trazer um pastor lá do Paraná para vir ensinar a gente aqui escatologia. Uma igreja que tem essas características. Porém, irmãos, talvez nós tenhamos o mesmo porém dessa igreja aqui. A gente trabalha, a gente sofre, a gente estuda, a gente lê. Mas talvez a gente não ame o Senhor como a gente amava no começo. Denis, mas eu amo Deus, sim, essa palavra não é para mim. O Senhor não falou que eles não amavam. O Senhor falou, vocês não me amam como antes. Vocês não me amam como no princípio. Deixaram o primeiro amor. Aquele encontro que a gente teve com Cristo, aquele primeiro amor, aquela coisa gostosa, aquela vontade de participar de tudo, aquele prazer em estar na igreja, isso talvez não. Talvez alguns de nós, ou todos nós, tenhamos entrado no piloto automático, queridos. Mas se eu e você estamos assim, Deus preparou esse culto para falar conosco. E se Ele quer falar conosco, é que dá tempo de voltar a amá-lo como antes, em nome de Jesus. Algumas características me vêm à mente, alguns sinais, irmãos, de que nós não o amamos como antes. Alguns sinais aparecem em nossa vida.
que demonstram que a gente não ama como antes. É igual no relacionamento, irmãos. Quando você casa, o primeiro mês de casado é maravilhoso. Vem minha princesinha para cá, minha gatinha para lá. Aí, como o pastor diz, o animal cresce. Aí vira uma anta, aí vira um cavalo, um jumento. Mas quem ama a esposa aqui? Quem ama a esposa aqui? Aqui, anota o nome dos irmãos aí, precisa do curso de casar. Quem ama o esposo aqui? Aí, isso mesmo. Mas os irmãos hão de concordar que com o passar do tempo, a gente continua amando, amém ou não? Mas muda algumas coisas, não muda? Aumenta mais, é isso mesmo que eu ia falar. Aumenta mais. Ou se acostuma. A gente vai se acostumando. Aí não tem a mesma intensidade de carinho como antes. Há um dado sobre casamento, que casais passam meses sem dar um beijo de língua um no outro. Casais casados. E tem até vergonha quando fala isso. Misericórdia. Meu Deus. A coisa vai se esfriando, irmãos. E é o que acontece com essa igreja. E eu quero falar sobre alguns sinais dessa igreja. Por que essa igreja realmente esfriou o amor? Alguns sinais que nós temos na nossa vida que a gente percebe que o nosso amor está se esfriando. E eu quero que você ouça com muita atenção, querido. Porque talvez esses sinais estejam acontecendo na gente. E a gente precisa entender isso e voltar ao primeiro amor de novo. Um sinal que eu vejo, irmãos, quando a gente está perdendo o primeiro amor, quando a gente não ama a Deus como a gente amava no começo, é que nós passamos a negociar com o pecado. Trabalhando para Deus, suportando os sofrimentos, estudando a Bíblia, mas ainda assim negociando com o pecado. Talvez não com pecados que a gente julgue grandes. Talvez não adulterando, por exemplo. Mas a gente passa a permitir uma mágoa no nosso coração, coisa que no começo a gente não permitia. Coisa que quando acontecia no começo da nossa caminhada, a gente ia, resolvia, pedia perdão e acabou. Quantas vezes, irmãos, antigamente, eu via no culto de ceia, irmão sair de um lugar e ir para o outro pedir perdão no momento da ceia, mas não ceiava sem pedir perdão. Hoje nós abrimos concessões, a gente está com ódio do outro, mas a gente ceia como se nada tivesse acontecendo. Isso é prova que o nosso amor por Ele está se esfriando, porque essa ceia não é só pelo outro, essa ceia é porque um dia Ele se deu na cruz por mim e por você, é por Ele que nós ceamos. A gente começa a fazer concessões com coisas que a gente às vezes até julga pequena. A gente não concorda com os líderes. A gente não gosta de A, de B. A gente passa o louvor inteiro julgando o que está acontecendo aqui em cima, não adora, não tem coragem de dar um glória a Deus, um aleluia. Mas chega no momento da ceia, a gente ceia como se nada tivesse acontecendo. Isso é prova que o nosso amor por Ele está se esfriando. Isso jamais iria acontecer no começo da nossa conversão. Nem mágoa a gente criava no começo da nossa conversão. As pessoas podiam bater no nosso carro, a gente saía do carro dando glória a Deus. Deus, obrigado, porque pelo menos eu estou vivo. Hoje alguém fecha a gente xinga a pessoa. Hoje alguém demora para sair no farol, a gente já se irrita todinho. E isso é pecado, irmãos. Hoje nós somos cheios dos nossos direitos. Eu estou assim com essa pessoa porque essa pessoa fez isso para mim. E eu estou certo. E se ela quiser, ela se vire, mas eu estou certo. Quando que a mensagem do Evangelho é: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Está certo? Se nega.
Você tem toda a razão, nega a sua razão, toma a sua cruz e siga-me. Isso não iria acontecer lá no começo, mas agora acontece. Sabe por quê? O amor por ele se esfriou. Mas não tem nada a ver minha relação com o outro, com ele, tem tudo a ver. Esse mesmo apóstolo que escreveu o Apocalipse, escreveu 3 cartas e um evangelho. Na primeira carta de João, João diz: se você não ama seu irmão que você vê, você não pode amar a Deus que você não vê. João diz ainda: aquele que ama o seu irmão está na verdade. Quem não ama o seu irmão está na mentira e permanece morto. Mas a gente abre concessões hoje. A gente vai vivendo como se nada tivesse acontecendo. A gente chega para um culto de ceia como mais um culto, só que agora é de manhã, então a gente vem de manhã aqui. Estava conversando com um pastor ontem, eu me lembro, queridos, de um tempo, que na semana da ceia os crentes jejuavam. Quem lembra disso aqui? Era jejum. Na semana da ceia era um ambiente espiritual diferente. O culto de ceia era um culto diferenciado. Agora me diz uma coisa, se a gente tem aqui 70 irmãos que lembram desse tempo, por que a gente não é assim hoje? Ah, Denis, os tempos mudaram, a igreja mudou, querida, igreja sou eu e você. Os tempos mudaram, a igreja mudou, mas ele permanece o mesmo, ele não mudou. Talvez nosso amor tenha se esfriado. A gente passa a negociar situações que a gente não faria de outra forma. Quando a gente começa a negociar com pecado, talvez não pecados grandes, mas pecados que a gente julga pequenos, é sinal que nosso amor por ele está esfriando. É sinal que a gente já não o ama como antes. Não é que a gente não ama ele, a gente ama, mas não como no princípio. Um segundo sinal que aparece quando a gente começa a esfriar o nosso amor por ele é que diminui a intensidade da presença dele nas nossas vidas. Ele habita em nós, mas a intensidade da presença dele diminui. Você lembra como era no começo, querido? Podia subir alguém aqui desafinado, com o violão quebrar 5 cordas, ficar uma só, e a pessoa cantar, você sentir a presença de Deus. Hoje a gente tem uma estrutura maravilhosa. Nós temos músicos abençoados, amém ou não? Amém. Mas como é difícil. Como é duro. A gente conseguir entrar na sintonia de adoração. Como é difícil a gente conseguir a sentir a presença de Deus na igreja, como era antes. A intensidade da presença dele começa a diminuir, só que a gente começa a dar justificativas. Não, porque isso era no passado, Denis. Não, mas o enfermo era curado na hora assim, mas isso aí foi na época de Jesus. Não, mas a libertação acontecia assim. Não, mas isso não é mais assim. Como não é assim, queridos? O fundador da nossa convenção, o pastor Enéas Tonini, junto com o José Rego do Nascimento, a história deles, uma história fantástica, de ser cheios da presença de Deus. Eles se levantavam para ir para o culto, e iam a pé andando. Enquanto eles estavam caminhando desse lado da calçada, do outro lado alguém era batizado com o Espírito Santo. Eles estavam andando desse lado, alguém caía endemoniado, sem eles falarem nada, de tamanha a presença de Deus na vida desses homens. Agora, querido, eu não quero ficar lembrando do passado, ficar lendo sobre avivamentos do passado e ficar falando, como foi bom, como foi maravilhoso. Não, essa presença continua a mesma, Deus continua com o mesmo poder. Isso é para mim, isso é para você hoje ainda, queridos. Nós precisamos retomar nosso amor por Ele, intensidade na busca a Ele. Essa história deles não faz 100 anos. É
recente, irmãos. Experiências que nós tínhamos com Deus. Agora a gente trabalha muito para Ele. A gente suporta coisas em nome dEle, a gente estuda muito e tudo isso é muito bom. Mas sem a intensidade da presença dEle como antes. E Ele não quer isso de mim, Ele não quer isso de você. Tanto que Ele cobra essa igreja. Vocês são uma bênção, mas me amem como antes. Me queiram como antes. Jeremias capítulo 2, verso 13, o Senhor fala assim: o meu povo fez 2 maldades contra mim. 2 maldades. Fazer maldade para Deus, irmãos, olha isso. O meu povo me deixou a mim manancial de águas vivas, e cavou para si cisternas rotas que não retêm água. Em outras palavras, Deus estava falando: meu povo me deixou a mim, eu que tenho tudo para eles, eu que sou suficiente para eles, e o meu povo fez cisterna, fez poço para ficar pegando água, só que esse poço que eles fez é raso, não retém, eles vão sentir falta, não é o suficiente. Irmãos, nós percebemos que estamos perdendo o primeiro amor quando a intensidade da presença dele não é mais a mesma. É claro que ninguém aqui fica se andando arrepiado pela rua 24 horas por dia. Nem daria, né, irmão? Vem trabalhar, aleluia. Bom dia, Deus. Não dá, irmãos. Não é assim que funciona. Mas eu acredito que quando os filhos deles se reúnem para louvar o nome dele, o Pai se faz presente na casa e manifesta a presença dele nas nossas vidas. Quantas experiências você já teve, irmãos? Quanta coisa gostosa você já viveu da parte de Deus. Estava conversando com o irmão Reinaldo esses dias, ele estava me contando, eles fazem um trabalho de capelania prisional. Ele estava me contando que ele ia num CDP fazer uma visita, fazer um culto, e ele ia pregar, só que naquela semana ele não tinha palavra. E orando, e buscando, e lendo, Deus, o que eu vou falar? E não tem nada para falar. Na noite anterior, ele sentiu... Não, vocês vão entender o que é a noite anterior. Estou confundindo as coisas aqui, mas vocês vão entender. Ele não tinha palavra nenhuma. E foi para o CDP e nada de palavra. E o culto está acontecendo, os irmãos estão louvando e nada de palavra. Quando estavam acabando o louvor, veio no coração, João 3,16. Oh, Deus, mas João 3,16. João 3,16. Senhor, João 3,16. Amém. Amém. Ele foi pregar. Saudou os irmãos. Falou, eu quero ler João 3,16. Porque Deus... Nesse momento, quando ele acabou de ler, tinha um preso, travestido de mulher. Um preso que era mulher ali dentro. Quando ele acabou de ler, para que não pereça, mas tenha vida eterna, o preso que estava no canto olhando, fez assim, eu quero aceitar Jesus, chorando. Como assim? Você podia ter dado um glória a Deus maior, né, irmão? Como assim você quer aceitar Jesus? E o preso chorando. O preso disse que na noite anterior, agora sim, ele estava dormindo e teve um sonho. E ele sonhou que vinha um homem na cadeia e falava para ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, queridos. O irmão nosso está aqui com a gente. Isso não é para o passado. Isso não ficou para os pais da igreja. Isso não ficou para os apóstolos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A gente está esperando que venha um grande profeta no nosso meio.
A gente está esperando que o avivamento chegue aqui através de uma outra pessoa, não. Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a sua vida, Deus quer dar experiência para você. Isso não aconteceu com o irmão Reinaldo porque ele é especial, aconteceu porque ele é filho e você também é filho. Deus tem experiências para mim, Deus tem experiências para você. Volta a amar a Ele como você o amava, porque Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, querido. Ele não mudou. A gente que mudou. A gente trabalha muito para Ele. A gente estuda muito, a gente sofre. Mas não ama como antes. O irmão Reinaldo continuou nos contando que depois ele foi fazer outro culto na semana seguinte. E esse menino que estava vestido de mulher já estava vestido como um homem. Queridos, o apóstolo Paulo diz em Romanos 1,16: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. O evangelho é poder de Deus. A gente tem perdido essa ciência, a gente tem perdido essa verdade. A gente acha que isso aqui é só letra, isso aqui é só conversinha. Isso aqui não é conversinha, isso aqui não é uma sessão de autoajuda. Eu quero te dizer que o Deus Todo-Poderoso está aqui, e esse evangelho é poder dele. Ele é poderoso, irmãos. A gente não está aqui conversando para te levantar a alegria. A gente não está aqui conversando para você sair daqui se sentindo melhor consigo mesmo. Tudo isso pode acontecer, mas a gente está aqui falando que o Deus Todo-Poderoso enviou o seu Filho para morrer no meu lugar, morrer no seu lugar, e por isso a gente tem vida eterna hoje. O Evangelho é poder de Deus. Nós precisamos retomar isso, irmãos. O amor vai se esfriando quando a gente perde a intensidade. O amor vai se esfriando quando a gente perde a identidade. Quando a gente perde a identidade, irmãos. Antigamente todo mundo conhecia quem eram os crentes. Antigamente todo mundo sabia. Bíblia na mão. Bíblia de capa preta com um entorno vermelho. E até isso tem um significado. Você sabe o significado disso? A capa preta representa, a minha, no caso, é marrom. Mas a capa preta representa a sujeira do pecado no homem. O entorno vermelho representava o sangue de Cristo, que purifica e deixa branco de todos os pecados. Agora não, irmãos. Conversei com jovens na nossa última EBD, algo pessoal, meu, você não precisa fazer, estou falando meu, Denis. Eu percebi, um pastor estava pregando, falou, abre a sua Bíblia em Esdras. Eu peguei e falei, meu Deus, onde que está Esdras aqui? Esdras fica para cá ou para lá? E Jesus, o que está acontecendo? Eu conheço Esdras. Eu percebi que há meses eu só tenho usado a Bíblia aqui, ó. Perdi o contato com essa Bíblia aqui. Falei, Jesus, não. E falei para eles, eu não sei vocês, isso é pessoal, isso é meu. Mas eu vou voltar a andar com a minha Bíblia na mão. Eu vou voltar a saber onde estão os livros aqui, ó. Vou voltar, isso é identidade de crente, irmãos. Você está andando na rua, você desce do carro depois do culto, você pega a Bíblia, todo mundo sabe, foi para a igreja. A gente perdeu isso. A gente perdeu a identidade de crente nas nossas festas. Tem festa de casamento que você não sabe quem está casando. Se é crente ou se não é. Se é espírito, se é macumbeiro, se é da Assembleia, se é da Batista, você não sabe. A gente mudou as coisas. Chama um pastor para fazer o casamento. Eu vou chamar um pastor porque eu quero a bênção de Deus, pastor. Faz meu casamento. Só que assim que o pastor acaba de impetrar a bênção, vai servir bebida para todo mundo. Mas eu tenho um parente que não é crente. Mas quem manda na sua festa é você, irmão. Querido, não estou aqui pregando usos e costumes, não.
Mas o Senhor aquece meu coração para falar: volta. Volta a me amar como antes. A gente pensa em agradar parente, mas a gente não pensa em agradar Ele. A gente pensa em não escandalizar pessoas, mas a gente não está nem aí se ele está se agradando ou não. O que importa é eu ver o outro sorrindo. O que importa é ver alguém enchendo a cara, saindo bêbado do meu casamento, mas falando bem de mim. Enquanto ele está no trono dele, olhando tudo isso e falando: filho, volta. Filho, cadê eu nisso tudo? Cadê minha honra? Cadê minha glória no meio disso? A oportunidade de mostrar para as pessoas que eu sou na sua vida, você joga fora. Queridos, volta. Volta a amá-lo como antes, a ele ser prioridade acima de tudo e acima de todos. E não importa desagradar os homens, mas importa agradar a ele. Foi Ele que morreu por mim e por você. Foi Ele que ressuscitou por mim e por você. Foi Ele que sofreu numa cruz por mim e por você. Volta a amá-lo como no princípio, em nome de Jesus. A gente vai perdendo a identidade, irmãos, de quem a gente é. E não estou falando de usos e costumes, os irmãos me conhecem, é difícil me ver social de gravata. É só nascer. Não estou falando disso aqui, eu estou falando disso aqui, de dentro. Quando eu comecei a tocar na igreja, irmãos, eu devia ter uns 7 anos, 8 anos por aí. E a gente não precisava ensaiar para pegar louvor novo. Não precisava. Porque os crentes só ouviam louvor. Todo mundo já conhecia as músicas. Não tinha data show, irmão, porque todo mundo sabia de cor. Depois que entrou o reto projetor, quem é da época do reto projetor aqui? Isso é antigo, irmão. Mas todo mundo conhecia. Eu comecei a tocar numa igreja pentecostal, e na igreja pentecostal todo mundo tem oportunidade. Então no meio do culto era assim: eu quero chamar a irmã tal para vir cantar. A irmã não tinha ensaiado com a gente. A irmã nem sabia, ela falava: dá um dó maior. Você dava um dó, ela entrava em sol. Mas todo mundo conhecia o hino, não precisava ensaiar. Hoje, irmãos, a gente conhece tudo que é música secular e não conhece mais hino. A gente vai cantar um louvor novo, é uma dificuldade para todo mundo cantar, porque o que é isso? Está tocando em todas as rádios, mas o que é isso? De onde vem isso? Nossa, que louvor, irmãos. Nós andamos fracos, porque não nos alimentamos direito. Volta a dizer, não estou entrando aqui no mérito de música secular, música cristã, não estou falando disso. Mas o que é que tem dominado a nossa mente? O que é que tem dominado a nossa semana? Quanto de música secular a gente ouve? Quanto de música cristã a gente ouve? Se a gente parar a pensar nisso, talvez a gente vai perceber que a gente está se esfriando no nosso amor por Ele. Quando a gente começa a namorar, quando a gente está no primeiro amor, a gente faz de tudo para agradar a pessoa, a gente vive por ela, se sacrifica por ela, faz de tudo por ela. Meus irmãos, a Sara morava em São Mateus, e eu aqui em São Bernardo. Nós namoramos 3 anos e meio. E eu tinha uma alegria de pegar trólebus e ir para São Mateus, que era algo maravilhoso. Mas eu ia sorrindo, irmãos, porque eu queria ver ela. Hoje em dia eu tenho uma preguiça de andar. Mas não por ela, é uma preguiça natural que se instalou aqui, que vai sair em nome de Jesus. Eu me lembro, queridos, de um tempo que era... Eu estou falando eu me lembro mesmo, parece que eu sou muito velho, né? Mas não sou não, irmãos. É como eu nasci na igreja, eu vi algumas coisas. De um tempo que os crentes iam para a EBD. Da EBD, eles iam para o evangelismo. Do evangelismo, ia comer na casa de alguém, que crente come também. Da casa de alguém, eles iam à tarde para o culto ao ar livre.
Do culto ao ar livre, eles iam para casa, tomavam banho e voltavam para o culto da noite. O domingo inteiro era do Senhor. Não tinha concessões. Não tinha, não, eu quero o domingo para sair, me divertir. Não tinha isso, irmãos. Porque era prazeroso estar na casa de Deus. Era prazeroso. Eu conversando com o irmão Augusto, a irmã Isabel, o irmão Augusto, ele fala com prazer dessa época. Fala, Denis, a gente andava daqui para Piraporinha e ia para a vigília e ficava da vigília, não era da meia-noite, não era das 10 da meia-noite. A vigília começava às 11 horas, coração até meia-noite e ia até às 5 horas da manhã. E no outro dia ia trabalhar. Mas vocês eram doidos? Não, irmãos. É porque amava Ele com intensidade. É porque dava para suportar um dia de trabalho cansado, mas vindo de uma noite maravilhosa na presença dEle, não era desculpa mais, não. Talvez a gente está esfriando nosso amor por Ele, irmãos. A gente está perdendo nossa identidade, irmãos. A gente está perdendo quem a gente é, irmãos. Por último sinal que a gente tem, é que a gente perde a nossa completude nele. Antes, os crentes eram extremamente pobres, a maioria. Extremamente pobres, irmãos. Muito pobres. Financeiramente falando, muito pobres. As igrejas, muito pobres. Os bancos de madeira, e aquela madeira dura mesmo, não tinha nada de almofada. Quem lembra dos bancos de madeira aqui? Irmãos. De almofada não tinha nada. Ar-condicionado. Carro, o crente que tinha carro era o crente rico. O almoço de domingo, padrão. Macarrão com frango. E é uma delícia macarrão com frango. Se for comer hoje, vai na bênção. Mas lá era todo domingo. Era gente que para ir na igreja, em dia de chuva, não tinha carro, irmãos. Tinha carro, irmãos. Não tinha isso, não. Me lembro que eu tocava no culto de terça-feira na igreja. Eu tocava muito mal. Ainda hoje não é lá essas coisas. Mas eu tocava muito mal. E aí eu comecei tocando no culto de terça-feira, com o pastor Dinael. E só tinha eu e um outro cara da bateria que estava começando, o Eliseu. Então pensa no louvor abençoado, era de terça. E eu morava no cume do Morro de Viné, na última rua. O Eliseu morava na segunda rua, lá embaixo, irmãos. E o Eliseu ia me buscar em casa, porque eu era muito pequeno, e ele descia de novo, e a gente ia para a igreja debaixo de chuva, debaixo de sol, debaixo do que fosse, irmãos. Quantas vezes a gente pegou chuva no meio do caminho e chegou molhado. Mas era uma alegria louvar a Deus. Era uma alegria estar na casa dele. Era uma alegria poder tocar para ele. Era uma alegria, queridos, ver cara feia, porque a gente errava demais, mas a gente estava fazendo para o Senhor. Irmãos, hoje a gente tem tudo, irmãos, e não está satisfeito com nada. A gente não se sente completo nele mais. Ele não é o suficiente, a gente canta só o Senhor me satisfaz, a gente mente. Porque a gente canta isso, mas a gente vive de cara emburrada porque não tem um carro novo. A gente quer saber se vai no culto, então a gente quer saber quem vai pregar. Porque dependendo de quem for, a gente não vai. Isso é um desrespeito com ele, porque ele está aqui todo o culto, queridos. Independente de quem canta, independente de quem prega, ele é o motivo do culto. Nosso amor está se esfriando. Nosso amor por ele está se esfriando. E a palavra dele para nós, a carta que ele mandou para nós é a mesma para a igreja de Éfeso. Volta a me amar como antes. O poderoso pedindo para a gente amar ele. Se arrepende.
Lembra o que você era. Faça o que você fazia antes. A palavra arrependimento aqui significa mude seus pensamentos e suas ações. Eu não estou aqui com saudosismo simples, não, irmãos. Eu não estou aqui só lembrando disso aqui para me emocionar, não, irmãos. Eu estou aqui lembrando disso para dizer para você, se a gente se arrepender e se a gente voltar a amar Ele com intensidade, tudo isso que a gente viveu no passado, a gente vai viver hoje porque Ele não mudou. Ele é o mesmo, irmãos. Não adianta trabalhar muito para Ele. Não adianta suportar sofrimentos. Não adianta estudar muito. E se tem alguém que ama estudar a palavra de Deus, ama defender isso, eu amo isso, irmãos. Não estou falando contra isso. Mas a gente precisa amá-lo como no princípio. Amar a Ele como antes. Para a gente se levantar para dançar uma música secular não muda nada. Não é 2 minutos, irmão. A gente sabe as coreografias das músicas lá de fora. Agora, para a gente aqui adorar a Ele, a gente tem que fazer um esforço terrível, querido. Volta. Volta a me amar como no princípio, diz o Senhor. Conheço o teu trabalho. Sei que você trabalha. Conheço os sofrimentos que você passa. Eu sei que você sofre e não me negou no meio de tudo isso. Eu conheço. Mas volta a me amar como no princípio, diz o Senhor. Se arrepende, irmãos. E volta. É manhã de ceia do Senhor. É manhã da gente voltar. É manhã da gente ceiar, não porque esse culto está marcado uma vez por mês. É manhã da gente ceiar porque Ele merece que a gente preste culto a Ele, porque Ele morreu, Ele derramou sangue. Ele foi o corpo moído por amor a mim e a você. Faz dessa ceia algo especial, irmão. Faz dessa ceia algo marcante. Isso não depende de quem toca, não depende de quem prega, depende de mim, depende de você. Uma coisa eu tenho para te dizer. O Pai está na casa nessa manhã. O Pai está na casa nessa manhã. E se Ele está falando essa palavra para nós, é porque dá tempo de voltar. É porque dá tempo de amá-lo novamente como antes. Denis, mas eu cresci, eu amadureci. Agora eu sei o que é homilética. Agora eu sei o que é hermenêutica. Agora irmão, para com essa baboseira. Tudo isso é secundário diante da presença de Deus. Tudo isso é secundário diante de quem Ele é. Agora eu sou empresário, agora eu não sou mais como antes, agora eu tenho conhecimento. Irmão, para com isso, diante dEle nós não somos nada. Ele é tudo, Ele é o centro, Ele é o motivo, Ele é a razão.